Hoje eu vim aqui pra gravar pra vocês um vídeo falando sobre os meus sintomas de gravidez. Hoje eu vou gravar pra vocês alguns sintomas que eu tive durante as semanas. Aí eu vou falando até ver que semana que eu fico aí, que eu paro pra vocês e eu dou continuidade depois. Quando eu descobri que eu estava grávida, a médica disse que eu estava com 7 semanas. Porém, eu descobri que eu estava grávida numa terça-feira, quando foi no sábado à noite, eu já estava tendo cólicas e aí eu tive um sangramento. Eu fui para o hospital e lá eles me passaram alguns remédios, que não vem ao caso, eu vou contar em outro vídeo falando sobre os sangramentos. E aí a gente fez o ultrassom. No ultrassom eu descobri que eu não estava com 7 semanas, eu estava com 6 semanas. Então meus sintomas da sexta semana foi cólicas fortes, as dores nos seios continuaram, tive insônia, comecei a ter insônia. Em vez de muito sono, eu tive nada de sono. Eu ia dormir 3 horas da manhã, acordava às 8 e não conseguia mais dormir. Aí eu tive sangramento, né, que eu contei pra vocês, enjoo, bastante enjoo, vômitos, comecei a vomitar também, muita fome, eu tinha que comer em 3 horas certinho, espinha, minha cara ficou cheia de espinha, meu cabelo começou a cair muito, eu tomei um susto, eu fui tomar banho e saiu aquele monte de cabelo e eu tomei um grande susto, eu pensei que tava ficando careca. Aí eu comecei a ficar chorona, chorar por qualquer bobeira, assim, nossa, eu tô com uma fome. Minha gravidez se resume em fome, 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 fome. Gente, eu tava muito chorona, chorando assim por ouvir uma música. Eu tava lá lavando a louça, ouvindo uns hinos, chorava. Tava assistindo TV, vi uma coisa assim que é mais emotiva assim, chorava. Filme, não choro em filme, chorei no filme. Nossa, mas eu chorei no filme acabando, eu chorei de chorar muito mesmo, se ter um paninho pra limpar, eu chorei muito no filme. Vontade de fazer xixi. Eu sempre fui de fazer xixi assim quase toda hora, assim. No quase toda hora assim também não, né, mas eu sempre fui assim de ir mais ao banheiro do que muitas pessoas. Depois que eu engravidei, nossa... 5 em 5 minutos eu ia fazer xixi. Fiquei também esquecida. Eu esquecia as coisas, esquecia tipo o nome das coisas assim, fácil assim. Qualquer coisa assim, coisa bobeira do dia a dia, eu esquecia o nome. E gente, uma coisa que me acompanha até hoje, arroto. Eu arroto demais. Pois é, não é uma coisa legal, mas eu não sei se em outras grávidas acontece isso. Mas é muito arroto, tudo que eu como é arroto, eu tô sem comer eu arroto, eu bebo água eu arroto. E já contando pra vocês, nessa semana 6, o meu peso era 52.900. Essa primeira consulta que eu tive foi foi no postinho de saúde. Eu passei com uma enfermeira, eu ainda não tinha passado numa médica. Aí a semana seguinte eu passei com a médica. Aí eu vou falar sobre os sintomas da semana 7. Os sintomas que eu tive na 7ª semana foram dor de cabeça, senti bastante dor de cabeça, fiquei resfriada, resfriado de leve, assim, nariz entupido, muitos espirros, uma tosse bem de leve, mas um resfriado mesmo. Cólicas leves eu senti, novamente tive sangramento, enjoo, muito enjoo, muito enjoo. A médica falou que quanto mais sintomas de gravidez eu tava sentindo, melhor era, né? Porque isso queria dizer que o bebê tava bem. Então eu tava sentindo muito enjoo, vomitando muito. Aí na 7ª semana os meus seios aumentaram. Espinha, continuei com espinha, vontade de fazer xixi. Esquecida, eu continuei sendo esquecida. E continuei com os arrotos. Nessa semana 7, como eu disse pra vocês, eu passei na médica, né, a primeira vez. Aí, como eu já estava vomitando, eu já tinha perdido 500 gramas. Aí eu já tava com 52 quilos e 400 gramas. Então eu já tinha perdido 500 gramas de uma semana pra outra. 8ª semana de gestação. Qual foi os meus sintomas? Dor do lado direito,
do baixo ventre, né, que é aqui embaixo, do lado direito. Só que não era cólica, era uma dor diferente, como se fosse uns repuxão, assim. Que muita gente fala que é o útero esticando e tal. Aí eu tive cólica de leve, muito enjoo, vômito, cabelo ficou mega oleoso, muito oleoso. Aí eu comecei a pensar, meu bebê é uma menina, porque me falaram que quando a mulher tem muita espinha, o cabelo ficou oleoso, menina. Sono, comecei a voltar a ter sono nessa 8ª semana. Vontade de xixi continua a mesma. E aí, gente, eu tive outro sangramento, mas foi como se fosse um corrimento. É caramelo, assim, é meio marrom misturado com uma coisinha branca, assim. Então ficou tipo um caramelo, que era sangramento também. Aí na 9ª semana, semana 9, eu tive uma explosão de enjoo. Meu enjoo tava assim, ele foi assim, ele ficou gigante, a quantidade de enjoo que eu tava tendo. Vomitando direto, nada parava no meu estômago, água não parava no meu estômago, café da manhã não parava, almoço, nada parava. Eu comecei a ficar até fraca, muita fome. Aí, nessa época aqui, começou a me dar fome, muita fome, muita fome, muita fome. Pensava em comida, respirava comida, queria comida. Tudo era comida na minha vida. Arrotos assim dobraram também. Meu cabelo aumentou o volume de caimento, caiu bastante. Aí essa semana, semana 9, eu já comecei a ficar com insônia de novo. Vontade de xixi continuou a mesma. A barriga começou a aparecer. Eu não sei se é porque eu sou muito magrinha, ela deu tic, deu uma arrebitada. E aí eu comecei a ter prisão de ventre, que é quando você não consegue evacuar, né? Pra quem não sabe. Eu comecei a ter prisão de ventre e ficava três dias assim, sem conseguir ir no banheiro, era muito ruim. E foi isso, né? Comecei a ter muitos gases também, muitos gases. Na semana 10, na 10ª semana, o enjoo... Ai, nossa, o enjoo, só de pensar no enjoo eu já fico enjoada. Porque era muito enjoo, acordava enjoada, passava o dia inteiro enjoada, dormia enjoada, sonhava que estava enjoada, acordava de madrugada enjoada, era enjoo 24 horas por dia. Era muito ruim, gente, foi uma época da minha vida assim muito pesada, viu? Eu sofri bastante. Vômito também, nada parava no meu estômago e eu via assim, eu ouvia, né, falando e via assim na internet que a gente tem que tomar muita água, 8 copos de água por dia, e eu não conseguia tomar água. Era muito difícil. Muito difícil. E nessa época eu comecei a ter uma fome que eu tinha que comer em 2 horas. Porque se eu não comesse em 2 horas, começava a me dar fraqueza e tontura. Eu ficava com aquela fraqueza, tontura, parecia que a pressão tinha abaixado e parecia que eu ia desmaiar. Qualquer lugar que eu tivesse, não importasse. Eu tinha que levar alguma comida dentro da bolsa se eu fosse sair. Porque eu passava muito mal mesmo, parecia que eu ia cair, desfalecer em qualquer lugar. Comecei a ter dor no quadril, do lado esquerdo. Quadril, aqui em cima, né? Aí era uma dor que descia pela perna e até no pé. Só que aí essa dor, o que acontecia? Eu deitava, tinha que ficar um bom tempo deitada pra ela passar. Porque se eu deitasse, descansasse uns 10 minutos e levantasse, aí eu não conseguia nem pisar no chão. De tanta dor que eu tava sentindo na perna, eu não sei porquê. Cabelo continuou caindo, continuei com insônia, xixi toda hora e continuei com prisão de ventre. Na 11ª semana, eu tinha um ultrassom pra fazer, que foi no dia 31 de agosto. Eu fiz o ultrassom, toda lá, vamos ver se tá tudo certo com o bebê. Chegando lá, eu fui fazer o meu ultrassom e não estava com 11 semanas. Deu 10 semanas e 1 dia e eu fiquei super desesperada, gente. Pela minha última menstruação eu estaria com 12 semanas. Pela primeira ultrassom que eu fiz eu estaria com 11 semanas. E aí eu vou fazer ultrassom 10 semanas, 2 semanas de diferença. E aí eu comecei a ficar louca.
E aí eu fiquei preocupada, fiquei pesquisando na internet, não sei se vocês usam aquele aplicativo lá do Baby Center, mas eu entro no site mesmo, fico lá nos tópicos conversando com as outras mulheres que estão grávidas ao mesmo tempo que eu. E as mulheres comentou várias coisas lá no tópico que eu abri falando sobre essas semanas que deu diferença. E teve uma moça lá que falou um comentário que eu me acalmei. Que ela falou assim que tava certo, porque tem um erro, a margem de erro é de 2 semanas a menos ou 2 semanas a mais depois da data da menstruação. Então, do meu caso, deu 2 semanas a menos depois da data da menstruação. Porque a minha data da menstruação eu estaria com 12 semanas e eu estava com 10, então deu 2 semaninhas pra menos. Então me acalmou, porque eu achei já que o meu bebê não estava evoluindo, porque eu estava vomitando muito, não estava indo nutrientes pro bebê, porque eu não estava conseguindo beber água, o bebê tinha morrido, porque eu não tinha água suficiente. Morrida demais, né? Porque eu não tava conseguindo beber água, o bebê não tava tendo os nutrientes que precisava pra evoluir. Resumindo, pra crescer, né? Resumindo, a 11ª não foi a 11ª, foi a 10ª, então eu voltei mais uma semana. E nessa nova 10ª semana, eu tive muitos enjoos, cabelo caindo demais, muitos vômitos, continuei comendo de 2 em 2 horas, fraqueza e tontura, era rotina pra mim, muito xixi, aumentou o xixi. Dor de cabeça, começou a doer assim a cabeça aqui no canto. E gases, muitos gases. E nessa semana eu tive tantos gases que me deu uma dor, assim, uma pressão aqui na região do tórax mesmo, aqui no peito, né? E uma pressão assim nas costas e parecia que eu ia infartar, eu não conseguia respirar. E essa pressão aqui, eu fui no hospital e a médica falou que era nada mais, nada menos que gases. E aí ela me passou um remédio e graças a Deus melhorou, mas eu fiquei uns 2 dias ruim com isso, tá? Então parecia que realmente eu ia infartar. Nossa, e eu tava em casa sozinha, eu fiquei bem preocupada. As espinhas continuaram dando ar da graça, às vezes até muito mais do que devia. E foi isso na 10ª semana, que eu achei que era a 11ª, mas resumindo, não era a 11ª, era a 10ª semana ainda. Agora sim, a 11ª semana. Meus sintomas: enjoo e vômitos começaram a diminuir, cabelo caindo demais da conta, fraqueza e tontura continuou, precisei continuar comendo de 2 em 2 horas. Tive umas cólicas leves, muito cansaço, realmente eu tava muito cansada. Muita fome, né? Fome me persegue até hoje. Dor de cabeça constante, todos os dias. Na verdade não é que foi todos os dias, é que foi 3 dias seguidos tendo dor de cabeça. Eu tomava remédio e não passava. Era muito ruim. Aí começou a ter dor no quadril do lado direito. O meu quadril desse lado começou a doer, assim, quando eu fazia algum esforcinho, tipo assim, eu ia na casa da minha mãe, na casa da minha sogra, ou fazia alguma coisa mais que levasse mais esforço dentro de casa, ou andasse mais um pedacinho, fizesse uma caminhadinha assim maior do que o habitual, pronto. Dor no quadril, doía pra cacete. Dói até hoje. Meu marido ficou resfriado e eu fiquei resfriada. Ele me passou a gripe dele. Tive muitos gases, continuei. Tive uma cólica muito forte, uma cólica intestinal, porque eu não tava conseguindo evacuar, né? Eu não tava conseguindo ir no banheiro, porque eu tava com muita prisão de ventre, então dei uma cólica intestinal muito chata. Foi aí que eu comecei a beber bastante água, comer mamão, fazer essas vitaminas, assim, essas coisas pra me conseguir ir no banheiro. Passou. As espinhas, dando ar da graça.
e comecei a ter muito sono. Na 12ª semana, que foi quando eu completei 3 meses certinho, foi a última semana dos 3 meses, eu tive consulta, também fiz um ultrassom, outro ultrassom, que é a tal da TN, que é a translucência nucal, que também é chamado como morfológica do primeiro trimestre. Meus sintomas das 12 semanas foram a fome, que diminuiu, de um dia para o outro diminuiu minha fome. Eu conseguia ficar 4 horas sem comer, isso era uma dádiva, né, pra quem não conseguia ficar nem 2 horas sem comer. Enjoo, meu enjoo era muito pouco, muito pouco. Não tava vomitando, gente! Não tava vomitando, olha que maravilha! Na verdade, nessa 12ª semana, nessas 12 semanas, nessa 12 semana, né, eu vomitei 2 vezes, na verdade, pra falar a verdade pra vocês. Eu vomitei o dia que eu fui na médica, porque foi 6h30 da manhã, eu tava muito angustiada, porque eu já vou contar pra vocês por que eu tava angustiada. E aí eu fui comer, também era 6 horas da manhã, né? Fui comer, não caiu, tomar café da manhã, não caiu bem não, vomitei. E teve outro dia que eu vomitei, foi antes do jantar. Não lembro o dia, mas foi nessa semana aí. Eu também vomitei. Foi só esses 2 vômitos que eu tive, graças a Deus. Aí, gente, eu tava tendo cólicas de leve. Só que eu tinha um exame pra fazer e a consulta na quinta-feira. Não, na sexta-feira. Quando foi na quarta-feira à noite, eu comecei a ter uma cólica. Uma cólica diferente, não era cólica assim embaixo do ventre, era cólica na barriga toda, assim, e doía também lá embaixo. E essa cólica ficou bem intensa, eu dormi com ela, acordei com ela, e durante o dia eu fui tomando os remédios, ela foi diminuindo, mas eu fiquei a quinta-feira inteira com cólica, e eu fiquei muito preocupada. Por isso que eu tava tão preocupada, que no outro dia eu acordei pra fazer o exame, eu tava com tanta ansiedade pra fazer o ultrassom, eu acredito que seja por isso que eu acabei vomitando, porque eu tava muito ansiosa. E eu acabei ficando muito nervosa, ansiosa, porque eu tava preocupada, porque eu fiquei o dia inteiro com cólica, um pedaço da noite, então pra mim não era normal isso. Mas graças a Deus não era nada, nem sei por que aconteceu essa cólica, viu? Porque no exame não aconteceu nada diferente. Tive muito sono, muito sono. Agora parece que começou a época do sono, que eu tô tendo muito sono. E, gente, lembra que eu tava resfriada na outra semana? Então, o meu resfriado foi piorando. Aí eu comecei a tossir. Com uma tosse que parecia ser alérgica, ao mesmo tempo de tanto que eu tossi, eu fiquei com bronquite. Aí eu passei na médica na sexta-feira. Ela me passou pra me usar a bombinha, porque eu já tinha bronquite. Eu fiz um tratamento há 4, 5 anos atrás e depois disso eu só tive uma vez uma crise. Eu não tava tendo mais e agora aconteceu de ter essa crise e a médica me passou a bombinha pra me usar até o final da gravidez. Mesmo se eu estiver bem, é pra me usar a bombinha, pra não dar a crise. E aí eu ainda estou me recuperando, aí vocês podem perceber que minha voz ainda está um pouco diferente. Eu também estou um pouco cansada, assim, não sei se é cansada pelo fato da gravidez, na hora de falar, ou é cansaço também por eu estar resfriada, assim, gripada, né? Gente, nessa semana, como eu passei na médica, ela me pesou de novo e eu já estava com 54,8 kg. Eu engordei 2,5 kg aí, 2,4 kg. Eu engordei 2,4 kg aí em um mês. Eu achei que eu não ia engordar, porque eu tava vomitando muito, mas eu também tava comendo muito. Então, graças a Deus eu engordei, né, porque também não pode ficar sem engordar. Gente, eu vou falar pra vocês agora da TN, né, da ultrassom morfológica do primeiro trimestre que eu fiz com 12 semanas. A TN é a translucência nucal, é um exame que se faz pra
detectar se o bebê tem alguma malformação, alguma anomalia, se não tem o ossinho do nariz, que é alguma síndrome, né? Então, graças a Deus, vou pegar aqui pra vocês verem. Graças a Deus, meu bebê tá bem, muito bem, graças a Deus. Meu bebê tá super bem. Os batimentos cardíacos dele tá 158 por minuto. É um bebezinho só mesmo. Já sei o sexo do bebê. Não vou contar, claro, né? Agora não, só mais pra frente, porque eu tenho que confirmar ainda. Mas foi bem provável ser o que é mesmo, porque o bebê tava com as pernas todas arreganhadas lá. Então deu pra médica ver se era menino ou menina. Então, super feliz, né, por isso. Já descobri. Mas depois eu conto pra vocês em outro vídeo. Vamos lá. Tá tudo certinho, tal. Aí foi já visualizado a bexiga, o estômago, conteúdo líquido. Membros superiores e inferiores foram identificados, tá tudo certinho. Ela me mostrou pedacinho, pedacinho. A bacia, a cabecinha, os bracinhos, as perninhas, me mostrou tudo. Até o estômago, o coraçãozinho batendo, tudo eu vi. Graças a Deus. Tem o ossinho do nariz, que é bem importante. Gente, isso que eu fiquei impressionada. O fêmur do bebezinho, ó. O bebezinho, da cabeça até o bumbum, ele tá medindo, até o bumbum, gente. Ele tá medindo, estava, né? Porque agora já tô com mais semanas. Ele estava com 6 centímetros e 4 milímetros. E o fêmur do bebê, que é do joelho até a bacia, né? Até o bumbumzinho, estava medindo 1 centímetro. Então esse bebê vai ser bem grandinho, né? 1 centímetro só de pena. Vamos ver aqui. O osso nasal estava presente e estava tudo certo, era isso mesmo. E aí deu 12 semanas e 4 dias. Então eu achei que pela outra ultrassom parecia que eu estava fazendo semanas dia de quarta-feira. Então na verdade, por esse último ultrassom eu estou fazendo semanas no domingo. Então todo domingo eu completo semanas. Gente, é isso, eu acho que esse vídeo ficou extenso. Próximo vídeo que eu vou liberar aí pra você, que eu vou gravar pra vocês, eu acho que acredito que seja falando sobre pré-natal no SUS. Ou falando sexo, eu não sei, gente. Mas eu vou atualizando vocês aí, vou contando pra vocês. E é isso aí, eu tô super feliz. Deixem comentários. Podem me perguntar, vamos trocar experiências pra quem está grávida aí. Gente, eu tô super feliz e é isso daí. Comentem, deixem seu like, se inscrevam no canal. E um beijo e até mais.